Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma dica muito legal de decoração de Páscoa, gente, e gastando pouquíssimo para isso, tá? A gente vai fazer um enfeite muito lindo, tá, gente? Utilizando esse pedacinho de madeira e uma figura de coelhinho que eu peguei na internet. Então é isso mesmo, pessoal. Eu fui na internet e peguei uma figura de um coelhinho e passei para esse papelãozinho que vocês estão vendo em cima da minha bancada, tá, gente? Feito isso, eu repassei o desenho para a pecinha de madeira que eu vou utilizar, tá, gente? Então eu aconselho vocês a usarem um lápis de escrever quando forem fazer isso, tá, gente? Porque se acontecerem de vocês errarem o desenho ou borrarem, tem como apagar depois. Gente, vocês vão ver quantas vezes eu errei esse desenho, tá? E a minha sorte foi ter usado lápis, porque assim eu podia apagar. E imagina só, gente, se eu tivesse utilizado uma canetinha ou um marcador permanente. Gente, eu perderia a peça, porque não tem como apagar. E como a gente vai pintar de branco o coelhinho, poderia ficar manchado, né? Ou a peça aparecer ali, né? O marcador, ficaria horrível. Então, gente, um conselho que eu dou para vocês é utilizarem o lápis para fazer esse tipo de marcação, tá, gente? Então tá, feito isso, gente, repassado todo o desenho do meu coelhinho para minha peça, nós vamos pintar. Gente, outra dica maravilhosa que eu dou para vocês é fazerem a pintura dessa peça com a tinta guache. Por quê? Porque além da tinta guache ser fácil de encontrar, né, e vir bastante cores também, gente, a gente ainda tem a opção de depois misturarem as cores e fazer novas cores com elas também, né? E, gente, o preço dela é maravilhoso, tá? Vocês sabem que ela é bem baratinha mesmo, né? Você encontra na papelaria, nas lojinhas de variedades ou mesmo no supermercado perto da sua casa, né, gente? Se tiver filho pequeno, às vezes até tem lá em casa, lá, aquela caixinha de tinta guache que nem usa, né, gente? Ah, e assim também eu vou dizer para vocês, não precisem se preocupar, ai, Gia, tinta guache vai sair. Não, gente, não vai sair, tá? Porque depois da nossa pecinha toda pronta, a tinta bem sequinha, o que a gente vai fazer? Vai permeabilizar essa peça, tá, gente? A gente vai pegar a cola branca, sabe a cola, aquela de escola mesmo? Então, a gente vai passar na nossa peça toda com o pincelzinho, né, gente? Passar a cola todinha na nossa peça e esperar secar e pronto, gente. Já pode utilizar para enfeitar a nossa casa com um lindo tema de Páscoa, tá, gente? Então, vamos lá. Depois de ter feito todo o desenho na nossa peça, a gente vai pintar como eu falei para vocês. Gente, observem que eu fiz todo o desenho, né, na madeirinha. Mas agora que eu vou pintar, gente, eu vou apagar detalhezinhos como a patinha, o rostinho, a orelhinha, eu vou apagar. Mas não se preocupem, tá, gente? Porque eu só fiz o desenho ali pra gente ter uma noçãozinha de mencionar direitinho aonde ficariam os olhinhos, o narizinho e a boquinha, as patinhas, a orelhinha, como ficaria, né? Mas então nós vamos pintar todo o nosso coelhinho de branco, tá, gente? Vamos esperar secar bem. Depois ele bem sequinho, a gente vai dar a segunda demão, tá, gente? Feito isso, a segunda demão, a gente espera secar bem sequinho e daí a gente vai lá e acende novamente o formatinho, o desenho do rosto, das patinhas. Mas, gente, não esqueçam, tá? A gente vai fazer isso sempre usando o lápis, tá? Porque se a gente errar, a gente consegue apagar, né? Então, estão vendo só? Eu dei a primeira demão no meu coelhinho, tá, gente? Esperei secar e agora eu tô finalizando com a segunda demão. Gente, se ficar alguma falhinha, tá? Deu a segunda demão, mas a madeirinha nunca foi utilizada como a minha, né? Não foi nunca pintada. O que acontece? Ela absorve muito a tinta. Então, às vezes, a gente vai precisar esperar secar a segunda demão e vir retocando alguma partezinha que ficou, tá? Que absorveu muito ali na nossa pecinha. Feito isso, gente, a gente vai pegar o lápis e desenhar novamente o formatinho do rostinho, da orelhinha, da patinha, tá, gente?
Depois que a gente acender novamente com o lápis, a gente vai vir com a canetinha daí e fazer o tracinho final, tá, gente? Contorno em volta do coelhinho todinho, nos olhinhos, no bigodinho, na patinha. A gente só não vai contornar de preto, gente, o narizinho e a boquinha, tá? Porque aí a gente vai usar uma canetinha na cor vermelha para ficar mais bonitinho, né? E acender mais a partezinha do nariz e da boquinha do coelhinho. Então vamos lá, gente. Olha só, a canetinha é o mesmo processo da tinta, tá, gente? Eu vou passar aqui, ó, a primeira demão, tá, gente? Eu vou esperar secar e só depois que estiver bem sequinho eu vou vir dando a segunda demão, tá, gente? Depois de ter feito isso, o contorno do meu coelhinho com a canetinha preta, eu vou pegar a canetinha vermelha, tá? E vou fazer o detalhezinho da boquinha e do narizinho, como eu falei para vocês. Gente, eu vou dar uma dica muito legal para quando vocês forem fazer os olhinhos do coelhinho, tá, gente? Eu contornei os olhinhos, né, na parte de fora, todo de preto, mas dentro, gente, eu pintei com a canetinha. Só que eu não pintei o olhinho todo, eu pintei ele e deixei uma bolinha branca dentro de cada olhinho. Gente, para dar aquele aspecto de brilhinho nos olhos. Ficou tão legal, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Gente, ficou muito legal. Então eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Eu aqui usei a canetinha azul, mas vocês podem usar verde, fica legal, né, gente? Ou marronzinho mesmo, a cor que vocês quiserem lá, tá, gente? Então segue esse jeitinho que eu falei para vocês, tá, gente? Pinta o olhinho dentro, mas deixa duas bolinhas ali, né? Uma em cada olhinho para ficar esse aspecto de brilhinho. Gente, então feito isso, dei a primeira demão, esperei secar a minha canetinha e vim contornando novamente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para pintar esse detalhezinho da cenourinha na orelhinha do coelhinho. Vocês estão vendo que eu fiz a orelhinha, aquele detalhezinho ali de cenourinha? Gente, então, eu vou fazer um laranja para pintar essa partezinha da orelhinha, tá, gente? Para fazer o laranja, eu vou utilizar o amarelo e o vermelho. Gente, eu vou misturar essas duas cores, tá? O amarelo e o vermelho. Eu vou fazer aqui mesmo na tampinha da guache, porque como a gente vai usar bem pouquinho, então não tem problema, né, gente? Vou fazer aqui mesmo. Olha só que legal que ficou. Ficou um laranja bem cenourinha, tá, gente? Que vai combinar muito ali com a orelhinha. Olha só que legal, gente. Então, eu vou pintar esse detalhezinho da orelhinha, gente, no mesmo esqueminha, tá? Vocês vão passar a primeira demão, espera secar bem, tá, gente? Pra depois vir fazendo a segunda demão. E assim, ó, se vocês pintarem, ficou meio borradinho, não ficou bem certinho, não tem problema, porque depois a gente vai vir com a nossa canetinha, tá? Fazendo o contorninho final ali e deixando um acabamento ainda mais bonitinho do nosso coelhinho, tá, gente? Olha só que legal que ficou, gente! Daí eu fiz o seguinte. Para realçar um pouquinho mais ainda o rostinho, o que eu fiz? Eu lavei o meu pincelzinho, tá, gente? Sequei bem sequinho num paninho velhinho que eu uso aqui. Molhei só a pontinha, bem pouquinha mesmo do meu pincelzinho no laranja, tá, gente? E sequei novamente no meu paninho e fiz um círculo na bochechinha do coelho, gente, parecendo um blushzinho, sabe? Aí vocês fazem sempre no movimento de círculos, assim, como se fosse bolinhas na bochecha. Gente, fica tão legal. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, como é que eu fiz o blushzinho na bochechinha do meu coelho. Vocês vão adorar. Gente, dá um carinho assim, fica a coisa mais linda, vocês vão ver só. Então, feito isso, gente, terminado o meu coelhinho, eu dei a segunda demão, tá? Na partezinha do detalhezinho da orelhinha. Olha só que legal que ficou o blushzinho, gente. Então tá, eu dei a segunda demão aqui na orelhinha, esperei secar bem, tá, gente? Enquanto secava, eu fui fazer o fundo da minha peça, tá?
Eu resolvi pintar de verde, porque eu pensei que o meu coelhinho tá deitado num gramadão, sabe? No lindo jardim verde. Então eu resolvi fazer o fundo dele de verde. Mas, gente, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer um fundo mais claro e um monte de cenourinhas, vocês podem fazer. Quiser escreverem, se a madeirinha de vocês forem maior, né, a pecinha que vocês utilizarem forem maior, pode escrever lá Feliz Páscoa. Usem a criatividade de vocês, tá, gente? Eu resolvi pintar o fundo da minha pecinha de verde. Gente, depois de pintar a pecinha de verde, resolvi também fazer uns detalhezinhos de flores. Porque eu pensei, umas florzinhas vão combinar com o verde do meu jardim, né, gente? Então eu vou mostrar para vocês logo em seguida como é que eu fiz essas florzinhas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, passou a primeira demão, não esquece de esperar secar bem sequinho para depois vir e fazer o acabamento com a segunda demão. E, gente, quando eu fui fazer esse detalhezinho do fundo verde, eu borrei um pouquinho o meu desenho. Então, eu precisei depois, no finalzinho, pegar a canetinha e acender novamente, tá, gente? O contorno do meu coelhinho, porque na hora de pintar, às vezes passava e pegava o contorninho. Então, o que eu fiz? Quando eu terminei de fazer o fundo da minha peça, eu fui lá e marquei novamente com a canetinha, demarquei, né? Acendi o contorno do meu coelhinho, tá? Todinho de novo com a canetinha. Gente, feito isso, o fundo da nossa pecinha pronta, eu fui lá, peguei o laranja novamente para passar a segunda demão no detalhezinho, gente, da orelhinha do meu coelho. E depois que eu fiz isso, eu peguei a canetinha, tá, gente? Para finalizar o contorno do laranja e dar aquele acabamento que eu falei para vocês que fica muito legal, tá, gente? Fica um traço de delicadeza, fica como se estivesse pronto mesmo, fica muito legal, tá? Então eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá, gente? O contorno da orelhinha ali no laranja, tá? Eu peguei a minha canetinha laranja aqui, né? Vocês podem usar a canetinha que vocês tiverem aí, tá, gente? Lembrando vocês que não precisa ser canetinha cara nem nada, pode ser essas canetinhas simples, tá, gente? Bem baratinha que vende na papelaria. Eu uso essa daí também para tudo que eu for fazer aqui, tá? Então eu peguei a canetinha e fiz esse contorninho, gente, em volta do laranja. Gente, lembra o esqueminha que eu falei para vocês? A canetinha é do mesmo jeito. Vocês vão passar a primeira demão e espera um pouquinho e daí faz novamente a marcação para ficar bem marcado e ficar bem legal, né, o acabamento ali. Gente, depois da minha pecinha, o fundo todo sequinho, eu resolvi fazer uns detalhezinhos de florzinha, como eu tinha explicado para vocês. Olha só que legal que ficou, gente. E esse é o resultado da nossa pecinha de decoração de Páscoa. Gostaram, gente? Se gostaram, então curte o nosso canal, ativa o sininho, dá um likezinho para acompanhar a gente em mais vídeos de Páscoa. Beijos e até o próximo vídeo.